Marcelo Mansfield. Teremos uma honrosa presença aqui. Ele é um dos pilotos mais importantes do mundo e, com certeza, o mais importante do Brasil, por tudo que ele fez pelo automobilismo aqui, na terra do comendador Danilo Gentili. Por favor, Marcelo Mansfield. Eu vou ficar de pé para receber. Emerson Fittipaldi! Muito obrigado por vir, Emerson. É uma honra recebê-lo aqui. Eu sou um comendador, só te avisando recentemente, não repare a bagunça, né? Quantas comendas você tem? Você já foi comendador na vida algum dia? Não consegui ainda ser comendador. Bom, um dia eu vou falar bem de você no hall dos comendadores. Quem sabe em breve aparece uma surpresa aí na sua carreira, tá? Emerson, muito obrigado. Você tá numa turnê maluca para divulgar a próxima prova de automobilismo que vai ter aqui em São Paulo, não? Le Mans, 6 horas de São Paulo. Le Mans, 6 horas de São Paulo. Dia 30, 31 de agosto e 1º de setembro, que é domingo. 30, 31, são 3 dias. 1º de setembro é a corrida. Domingo. Isso é o quê? Sexta, sábado, domingo? Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. O evento envolve mais que a corrida, então? É um evento para a família toda. Tem muito entretenimento, porque além das 6 horas de disputa dos carros, são os carros de Le Mans, aquelas máquinas maravilhosas, o público vai poder ter acesso a todas as dependências do autódromo, a todas as ativações, eventos que estão acontecendo durante as 6 horas. É uma das provas mais importantes do automobilismo mundial, não? É? É uma das provas mais importantes. E São Paulo é a única cidade no mundo que tem as 3 categorias principais. A Fórmula 1, a Indy, que é aqui na Bandeirantes, lá no Anhembi, que é um circuito de rua espetacular. E agora a Le Mans, 6 horas de São Paulo, que tem a tradição das 24 horas de Le Mans, que é um evento de quase de 90 anos europeu. Sensacional. E agora, é a primeira vez que acontece no Brasil? Vai ser segundo ano. Segundo ano. Vocês estão convidados a assistir lá, vai ser muita emoção, muita adrenalina. É uma tecnologia de ponta, os carros são muito modernos, muito avançados. A gente vai ver um VT e volta para falar disso ainda. Diferente da Fórmula 1, Fórmula Indy, aqui tem protótipo correndo, não? Exatamente. Os carros não precisam ser todos iguais, não é isso? A categoria protótipo é a categoria principal. O nome mesmo já diz, é um protótipo, são carros experimentais. É como um laboratório de pesquisa, porque é onde são testados todas as inovações de tecnologia para o automóvel. Inclusive, no próximo ano tem um regulamento novo, onde vai ser dado para cada protótipo uma quantidade X de megajoules, quilomegajoules. O que é isso? É uma quantidade de energia. E você pode construir o motor que você quiser construir, com 8 cilindros, 6 cilindros, 3 cilindros, turbo, sem turbo. O que você quiser fazer, o motor mais eficiente e que vai poluir menos é o que vai andar na frente. Só tem aquela quantidade de energia para consumir por volta. Então é um novo desafio, nunca teve um regulamento em nenhuma categoria de automobilismo no mundo e que tem tudo a ver com o mundo atual. Então quem ganhar vai estar sendo premiado também pela eficiência com que usou a energia do veículo. E usando o máximo aquela energia disponível. Demais. É uma corrida que aceita, é um laboratório, como você disse, que experimenta novos veículos. Por exemplo, se aparecer um cara com um carro que voa lá, ele pode testar no Le Mans? 6 horas? O carro que voa vai ser mais complicado. E um que flutua? Aí eu acho que ele vai mais para a Esquadrilha Fumaça do que para cá. Mas fica meio corrida maluca, Fica meio corrida maluca. Agora, de vez em quando, os carros decolam sem asa. Esse que é um outro problema. E piloto de carro não tem brevet. Inclusive, nós temos um filme do acidente ano passado alemão, o Toyota Protótipo. Foi passar uma Ferrari na entrada de uma curva
e tocou na Ferrari, ficou de lado, entrou ar na lateral do carro, e o carro levantou e deu assim uns 3, 4 saltos mortais, caiu. Por causa do ar. Por causa da velocidade. Do ar. E o carro ficou de lado, decolou o carro sem asa. Eu até brinquei, mas o carro decola de vez em quando, depende da posição que ele está. Mas os carros são tão fortes hoje em dia, Danilo. O carro é todo construído com fibra de carbono, então o piloto está numa cápsula de segurança. Não aconteceu nada com o piloto. Você vê o acidente, você não acredita. O carro fica destruído, mas onde o piloto tá conservado. Bem protegido. Demais. Os caras correm 6 horas sem parar? Troca de piloto. Ah, por isso que eu perguntava. O cara tá lá com vontade de ir no banheiro e faz o quê? Ele põe no porta-luvas? Olha, eu na Indy, numa corrida longa, estava muito quente, eu bebi muito líquido antes da corrida. E quando deu uma bandeira amarela, eu não aguentava mais. Aí eu fiz um pipi. Aí você deu sua própria bandeira amarela. Aí acabou a corrida, eu saí correndo pro motorhome para me trocar. E ninguém sabia por quê. Soltei o cinto e saí correndo. Você ganhou essa prova, não? Eu ganhei. Foi o grande falar, prêmio de Cleveland. é champanhe. Champanhe aqui, é tudo champanhe. É verdade que as pessoas vão poder ficar andando em Interlagos? O público, a gente quer popularizar o automobilismo, porque nós temos a entrada bem econômica, nós inventamos um bilhete de família, então um casal com 2 filhos pode entrar por R$220 para os 3 dias. Que demais! E vão ter acesso a todas as atividades aí no autódromo. Muito mais barato do que costuma ser qualquer outro evento de automobilismo, não? E você tem acesso a tudo que está acontecendo em Interlagos durante a corrida. Sensacional. Sai da arquibancada, vai ter um espaço para kids, vai ter uma demonstração da polícia militar, vai ter uma escola de pilotagem para as crianças com bicicleta, motocicleta, com carrinho, helicóptero, vai ter muita atração, que é o espírito das 24 horas de Le Mans que nós estamos trazendo para o Brasil, que é um evento para a família. É um entretenimento, para a família. Entretenimento e automobilismo. Sensacional. Sabe que o Murilo Couto é um comediante que trabalha aqui no programa, ele é do nosso elenco e também já pilotou 6 horas em São Paulo. Não foi no Le Mans, mas vamos ver como ele se saiu. Danilo, eu tô aqui nas 6 horas de São Paulo, realmente está muito difícil trocar de posição, o grid está bastante disputado, mas eu espero que até as 9 horas de São Paulo, pelo menos, eu consiga andar um lugar, tá legal? Vai pra p*** que te pariu! Queria pedir para a direção, pedir para o Murilo maneirar o palavreado. Eu sou um comendador, Fittipaldi é o grande embaixador do automobilismo, não tem que ouvir essas coisas. Mas olha, Danilo, os pilotos, na hora da competição, quando um fecha o outro... É pior que isso? As palavras são parecidas. Ah, é? Só que você está sozinho no carro. Só que não dá, é tão rápido que você não pode pôr a mão para fora para levantar o dedo, né? Você tem que ficar só no verbal. Mas eu tinha um rádio. E tinha um piloto japonês que sempre me atrapalhava. E o nome dele era Hiro. Hiro. Né? E aí, toda vez que eu chegava perto, ia colocar uma volta nele, ele estava no meio do caminho. E aí eu, rápido no botão, eu falava assim, em inglês, né? Fucking hero. Fucking hero. E aí, não aparecia, como eu apertava nervoso, ele só escutava um King Hero, ele virou King Hero. Você queria uma fucking hero. Aí terminava a prova, ele ia te dar um autógrafo. Ok. Você é o comendador e ele é o King Hero. Hero. Ele é, ok, King Hero para o meu funk. Me chama no rádio para me chamar de rei. O maior adversário do Senna era o Prost, do Léo Lins ao Marcelo Mencio. Qual que era o seu? Você tinha um adversário? Olha, eu tive muita sorte que eu tive chance de competir com 3 gerações diferentes. Quando eu cheguei na Fórmula 1, o maior adversário que eu tive, era muito difícil, era o Jack Stewart, que já era campeão mundial, já era estabelecido, já era uma grande estrela, já era um fenômeno da Fórmula 1. E foi muito difícil meus primeiros anos, a luta. Um ano ele ganhou o Mundial, eu fui vice. E não existia. E no ano seguinte
Eu ganhei, ele foi vice. Não existia a tradição de Brasil, foi você que inventou, foi você que começou com você. E você era menosprezado por ele? Não, ele falou que ele não gostava do carro preto atrás dele, que era a Lotus de um Play Special, porque quando ele olhava no espelho, ele não tinha noção da profundidade, a que distância eu estava. Porque se você imaginar o carro com o pneu preto, o carro inteiro preto, você perde um pouco a noção da distância que estava. Ele ficava meio nervoso e isso foi muito bom. Era uma sombra, era igual o Batman chegando nos inimigos. Ah, que demais. Você começou em 63? Não, eu comecei a Fórmula 1 em 70, foi meu primeiro ano. Mas sua corrida, começou a correr geral que ano? 63? 63 de kart, exato, motocicleta e barco. E eu deixava minha mãe muito feliz. De barco? Também eu corri de barco. Você queria correr no endereço em Guarapiranga. Guarapiranga. Na represa de Guarapiranga, um barco chamava na época Tamanquinho, que era muito rápido. Que demais. E aí eu abandonei porque era muito perigoso o barco. O barco é mais perigoso que o carro de Fórmula 1? Era porque decolava. Decolar também? Ele andava meio no ar, meio na água. Se pega uma onda errada, entra o ar, ele levantava. E aí você foi para a Fórmula 1? O Wilson, meu irmão, teve um acidente feio com o barco. E aí nós abandonamos. Falou, não, eu vou parar com isso, vou pegar uma coisa que não tem perigo, Fórmula 1. Vamos ver uma foto, você neném no colo do seu pai, Emerson. Cadê? Olha lá. Hã? Que legal. O seu pai parece meio Tony Stark, parece... Ou cantor de tango. Né? Cantor de tango, todo galã. O apelido do seu pai era Barão, né? Barão. Por quê? Porque meu pai tinha um bigodão, não nessa época, o bigode dele cresceu muito. Ele sempre andava super elegante. E apelidaram na Jovem Pan, os colegas dele do Jornal da Manhã, apelidaram ele de Barão. Virou Barão Fittipaldi. Barão Fittipaldi. E a sua família toda corria, né? A sua mãe também? Minha mãe também correu. Não de barco? De carro, nos anos 50. E foi muito difícil para ela dizer não para a gente correr na época. Porque eu falei, mãe, você também correu? Como é que você vai querer proibir? E era uma ousadia uma mulher na época correr, não? Não tinham muitas, não. Era assim, uma coisa nova. E ela correu com uma Mercedes durante 24 horas em Interlagos. Que sensacional. E como que você chegou naquela época no Brasil, hoje, depois de você, depois teve o Piquet, o Senna. Então, o Brasil hoje tem uma tradição na Fórmula 1, mas quando você chegou não tinha nenhuma. O Brasil era nulo na Fórmula 1. Como é que foi para você chegar nesse cenário? Olha, o responsável foi meu pai. Quando eu tinha 5 anos de idade, ele me levou para Interlagos, eu vi um carro de corrida passar e falei, esse é meu sonho, ser um dia um piloto. E aí, quando eu comecei a correr no Brasil, eu tive aquela vontade de ser um dia um piloto de Fórmula 1, de Grand Prix, apesar de não ter no Brasil. Então, fui para a Inglaterra, onde, na época, eu comprei um Fórmula pequeno, que custava pouco para começar a correr, e o que me lançou assim, no mundo internacional de competição. Porque a Inglaterra é o coração do automobilismo internacional. Todo fim de semana na Inglaterra tem muitos autódromos, muitos eventos acontecendo, e a maioria deles com pilotos amadores, que querem chegar um dia à Fórmula 1. Em 70 você estreou na Fórmula 1, em 72 já foi campeão, 2 anos depois. O pessoal não te acusou de doping, não? Porque nunca tinha chegado, nem um brasileiro chegou 2 anos depois, já foi campeão. Eu tive muita sorte, equipe boa. Tive a sorte de estar com o Colin Chapman, que era um gênio da Fórmula 1, a equipe Lotus. E a equipe sempre me ajudou muito. Então, para mim foi espetacular poder vencer. Eu na época fui o piloto mais jovem durante muitos anos, né? Na história da Fórmula 1. O piloto mais jovem que ganhou, o primeiro brasileiro que ganhou. E a gente acabou de falar do seu pai, mas a gente tem aqui o momento que você vira campeão mundial em 72 e foi o seu pai, o Barão Wilson Fittipaldi, que narrou. Vamos ver. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo pela primeira vez na história. É o Emerson Fittipaldi, campeão mundial de automobilismo. Vai ingressar na reta de chegada. E atenção, aí vem o vencedor da competição. É o Brasil ganhando o campeonato mundial de automobilismo. Venceu Emerson Fittipaldi. Venceu o Brasil, ganhou. Vitória
Aqui foi um momento histórico para você, pro Brasil, pro automobilismo mundial e imagino pro seu pai, não? É muita emoção toda vez que eu escuto essa transmissão. É impressionante, né? O pai poder narrar a vitória de um filho assim, no campeonato mundial é espetacular. É muita história, muita emoção. Eu imagino que foi emoção ter uma foto sua aqui estourando champanhe depois dessa vitória. Cadê? Essa foto foi logo depois da imagem que a gente mostrou agora, não foi isso? Foi. Comemorando. A Fórmula 1 hoje, você acha que tá menos forte ou não? Porque como a gente não tem brasileiro no grande páreo do negócio, a gente tem a impressão aqui que a Fórmula 1 não é mais tão importante assim, mas no mundo ela continua mais forte do que já foi, não? Continua, eu acho que a Fórmula 1 sempre vai ser Fórmula 1. O público mundial cresceu muito, milhões e milhões de fãs de automobilismo. E eu tive uma experiência muito boa, 2 semanas atrás, eu testei um Fórmula 1 moderno, lá em Paul Ricard. Sério? Como foi isso? Foi espetacular, foi espetacular. E realmente o Fórmula 1, a tecnologia hoje em dia, é assim demais, né? O volante, você muda a marcha na mão. Tudo aqui. Não tem embreagem no pedal, embreagem no volante. Embreagem tudo aqui. Você tem todos os regulagens eletrônicas no volante, vários, que é uma dificuldade do piloto hoje em dia, que entre uma curva e outra, você pode regular o carro, mudar o equilíbrio do carro para a próxima curva. São dificuldades diferentes da minha época. A minha época era muito manual mecânico, né? Todo o controle mecânico. Agora tem a eletrônica, o volante servido, né, hidráulico, então o volante é muito leve, o carro acelera muito e muita aderência. Você freia dentro da curva, assim, é impressionante que o carro freia até demais. Aí você fala, nossa, parou. E quando você vê a curva chegando, você fala, não dá para o carro parar. E ele para. Para, porque eu não consigo fazer isso no videogame. E os carros agora fazem isso. O que é mais fácil dirigir o carro de hoje? Você disse que a dificuldade é diferente. Tem dificuldade, mas é diferente. Mas qual é menos dificuldade? Qual que é mais fácil de dirigir? O carro de hoje é muito mais gostoso de dirigir, porque ele não fica brigando com o piloto. Na minha época, o carro brigava. E eu brigava com o carro. Hoje em dia, o carro é muito mais equilibrado, com muito mais aderência. Mas eu ainda falo, na hora que larga um grande prêmio, quem faz ganhar ou perder a corrida é o piloto. É o piloto. Você acha que se der aquele seu carro, o seu carro do John Play Special de 72 para o Vettel hoje, ele ganharia com ele? Também. Ele e o Fernando Alonso estariam lá. O Felipe Massa está andando rápido também. Todos eles iam estar. Os 5, 6 melhores da Fórmula 1 hoje, na minha época, estariam andando junto com a gente. E eu acho que nós também... Não, a modéstia sua. Não, nós, hoje em dia... treinando em simulador, né? Porque hoje o piloto treina no simulador. É diferente. São tão técnicos os simuladores hoje, tão próximos da realidade, que você fala, eu quero treinar em Interlagos. Você está sentado num simulador na Inglaterra treinando em Interlagos. Você já chega em Interlagos conhecendo até as ondulações da pista. Em simulador. Em simulador. Na sua época não tinha, você tinha que ir lá, entrar no carro aqui e fazer tudo isso. Você foi o primeiro brasileiro que venceu a Fórmula 1 e também o primeiro que venceu a Fórmula Indy, o 500, o GP Indy 500. As 500 milhas em Indianápolis, não é? E o campeonato também. Você é o primeiro brasileiro que tudo que é automobilismo, você foi o primeiro brasileiro que venceu. Aí em 96 você teve um acidente bem feio. Vamos assistir e você comenta ele pra gente. Look at Emerson Fittipaldi making a good move. And at the front of it, he touched into the wall. He touched heavy crash. Just in front, more looked like he moved up maybe a hair. They're in there racing just inches apart. Não dá medo, não? Foi assim, 3 corridas depois, eu ia abandonar o automobilismo. E no sábado à tarde eu falei para o Roger Penske, que era o dono da equipe que eu pilotava, falei, Roger, eu vou pilotar só mais 3 corridas e vou abandonar o automobilismo. Mas o destino fez que acontecesse isso aí comigo, que foi assim um acidente, de novo, fibra de carbono, que esse carro já era, como eu te falei antes, dos carros de Le Mans, inteiro fabricado de fibra de carbono, e que o impacto, eu tive vários ferimentos, quebrei todas as costelas, quebrei o pescoço, hemorragia interna. Foi 96, né? 96, mas graças a Deus, estou aqui, estou vivendo bem, estou aproveitando a vida, estou desfrutando a vida
Olhar para aquele fogo saindo do carro, o que passava pela sua cabeça? Se você conseguir me descrever exatamente, o carro tá rodando, você tá vendo um fogo, você tá no meio de fogo, o que se passava na sua cabeça naquele momento? Olha, quando o Greg Moore bateu em mim, eu estava passando ele por fora, o carro virou de marcha ré e entrou no muro de costas. O impacto foi violento. E eu lembro que eu tive até uma distorção nos olhos, que a minha retina distorceu com o impacto. Eu vi meu braço como se tivesse assim, 4, 5 metros de comprimento, o volante longe, o cockpit esticado. E essa distorção foi do impacto e o fogo também vindo de trás. Mas aquele fogo foi o óleo do câmbio que estourou. Então foi um fogo momentâneo só. Ainda bem que não foi o etanol, que é o carro etanol, ou a gasolina. Mas eu sempre falo que esse acidente foi uma martelada que eu recebi de Deus para aceitar Cristo na minha vida. Foi nessa época que... Você hoje é evangélico? Eu sou... Foi nessa época que eu aceitei. Aí o Alex Dias Ribeiro, que também é um ex-piloto de Fórmula 1, que correu na minha época, que é pastor, ele foi me visitar, eu estava em casa, todo inchado, todo arrebentado, ele entrou com a Bíblia na mão. Quando ele entrou com a Bíblia, eu falei, você vai me dar extrema-unção? E foi assim que eu realmente conheci a vida cristã e foi espetacular, mudou minha vida. Sensacional. Agora, além de um grande esportista, um grande piloto, você também é um ícone pop mundialmente conhecido, né? A gente tem aqui, vou mostrar um VT da McLaren. Olha o que eles falam sobre as suas costeletas. Then the world champion with the finest sideburns in Formula One, Emerson Fittipaldi. It's about time you shave those sideburns a bit shorter. Todo mundo é fã. Eu sou fã das suas costeletas, Emerson, por isso eu queria terminar em grande estilo. O Emerson, que você recentemente dublou a animação da Disney, não foi? O nariz está menor do que o original, hein? A gente viu que está maior. Talvez a gente estique um pouquinho. Emerson, foi um prazer gigantesco recebê-lo. Com o seu estilo que eu encerro. Muito obrigado. Muito obrigado. Convido todo mundo a assistir dias 30, 31 de agosto e 1º de setembro, Le Mans. Você tá bem, viu? Ficou bom? Só falta o carro agora. Só falta o carro, hein? Sabe o que eu vou usar assim aqui em São Paulo? Se eu tomar multa, mando pra tua casa. Ó, tô na foto, era o Emerson, não era eu. Muito obrigado, foi um prazer recebê-lo, Emerson. Obrigado. O Agora é Tarde volta já já, não sai daí!